Shabbat Shalom, Haverins, Borketov, Tzahorai Tovim, Erev Tov, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Amigos, nós estamos hoje aqui com a sexta parte da nossa porção de Shemini, oitavo, tá? Ela é uma porção assim extremamente importante, tá? No decorrer assim você vai entender o porquê. Só recapitulando, ontem nós falamos um pouquinho de uma discussão que teve ali entre Moshe e Aharon sobre uma das oferendas de pecado ali que acabou não sendo consumida, né, mas sim queimada toda no fogo. Tá? É uma história interessante, profunda, só você ver na nossa playlist da porção da semana, tá? E hoje nós vamos fazer aqui a leitura da sexta porção, tá? Que vai falar sobre alimentos permitidos e alimentos não permitidos, tá? Que possam ser consumidos. O famoso livro de Levítico, capítulo 11, tá? Nós vamos procurar aqui nos aprofundar um pouquinho sobre essa questão da kashrut dentro do judaísmo, tá? Então, o versículo 1 do capítulo 11 do livro de Levítico, chamado de Vai Criar a porção de Shemini, diz assim: Vai daber Hashem ler Moshe Vela Haron lemor alechem, ou seja, né, vai daber Hashem el Moshe, falou Deus, né, para Moshe, né, falar para Haron, Vela Haron lemor dizendo, para dizer a eles, né, alechem, que quer dizer assim, Daberu, tá, Daberu, el Bnei Israel lemozot ahayá. Tá, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra aqui em hebraico, nós vamos falar sobre ela um pouquinho. Zot Yahaya, né? Asher Ked Tocheler Mekol Habehamat Asher Al Haaretz, tá? Que quer dizer assim, né? Falem aos filhos de Israel. Deus falando, falem aos filhos de Israel, né? Lemor, né? Dizendo para eles, Zot Yahaya, né? De todos os animais, né, sobre a terra, estes são os animais que vocês podem comer, tá? Amigos, já o nosso primeiro versículo aqui, ele já entra numa questão bem profunda que eu quero adentrar com vocês, tá? Então Deus vem agora falar para Moshe, depois de todo o incidente ali da morte de Nadav e Abiú, né, da situação de Aharon ali na perda dos seus filhos, Deus vem e começa a dar falar sobre os mandamentos do que seria alimentos que podem ser, animais que podem ser comidos e animais que não podem ser comidos, tá? Existem inúmeros comentários aqui por que sai daquela sessão e adentra justamente isso aqui. Um dos que eu peguei aqui que eu acho mais interessante, que é o do Barbanel, que é um descendente, né, do Silvio Santos, que nós já comentamos aqui. Ele comenta que justamente a porção anterior fala da questão, né? A porção ela fala sobre a questão da embriaguez, que Deus fala para Aharon não beber vinho quando for fazer o serviço, porque o vinho ele tira o discernimento das coisas, certo? Então, nada melhor do que a porção agora começar justamente sobre discernir o que é um animal permitido e o que é um animal não permitido. Então, se você está, no caso aqui, embriagado, você não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Então, a Barbanel comenta que é justamente sobre isso, né? Por isso que essa porção ela entra justamente aqui, tá? Como eu disse, Zot Hayá, que são, Hayá são animais selvagens, tá? Berramá são aqueles animais basicamente domésticos, tá? Então, tem essa pequena diferença aqui que Hashem ele fala, tá? Zot, na verdade, é o nosso pronome aqui, como se fosse o nosso pronome demonstrativo, porque tá falando assim, estes são os animais, né?
Zot Arraiá. Irache ele faz um comentário interessante aqui que fala assim, né? Que justamente o que eu falei, é um pronome demonstrativo. Nos ensina que Moshe segurava cada animal e o mostrava aos filhos de Israel, dizendo: Este você pode comer e este você não pode comer. Então, né? Zot, este, ou seja, Moshe estava segurando o animal. Tá? O Midrash ele se aprofunda um pouquinho mais aqui, dizendo que Deus trouxe cada animal, né? Cada animal veio voluntariamente a Moshe para que Moshe mostrasse para o povo de Israel qual a diferença entre um e outro, o que poderia comer e o que não poderia comer, tá? Aí você pode se perguntar, nossa, Maurício, no meio do deserto, como é que veio uma girafa? Como é que veio um leão? Como é que veio um lobo-guará, sabe? Que estão espalhados por continentes diferentes, que são de diferentes ambientes, tal, tudo, tá? Não se esqueça que no livro de Bereshit, logo no começo, quando Deus criou Adão, Deus diz que Deus trouxe todos os animais para que Adão os nomeasse segundo as suas características, tá? Existe um profundo aqui na questão do hebraico sobre nomes, tá? Porque o nome ele é a raiz da essência da personalidade, do que transpassa a sua personalidade, ela é levada através do seu nome, tá? Não é sobre a porção hoje aqui para nós tratarmos sobre isso. Então, só terminando, cada animal veio espontaneamente. Isso, o peixe Deus trouxe, as aves Deus trouxe, para mostrar para o povo de Israel qual que eram os animais que deveriam e que não deveriam ser consumidos pelo povo judeu, tá? Vamos continuar a nossa leitura aqui. Dentre os mamíferos, vocês podem comer os que têm o casco fendidos, né? Os cascos divididos, que são fendidos e que ruminam, tá? Deixa eu só adentrar. Casco fendido é aqueles animais que tem por cima, tá? Por cima é dividido, tá? Você tem que ver por cima e por baixo, tá? Nós vamos dar um exemplo aqui de animais que aparentemente são fendidos, mas não são. Isso não quer dizer que sejam só as patas, mas tem animais que ele pegam desde o começo aqui, né, da sua perna e são divididos, são fendidos, tá? Ruminar é um processo que certos animais fazem de ficar regurgitando aquela comida. Ela desce, passa por outro processo, ele traz novamente do estômago e volta a mastigar. Quem faz muito isso é a vaca, tá? Então, esses animais eles são um pouco diferentes no seu sistema digestivo. Eles são divididos por compartimentos, tá bom? Isso aqui é uma questão profunda mais da anatomia animal, tá? Então, antes de eu vir aqui, eu dei uma procurada, me aprofundei um pouquinho mais. Então, esse é um processo, né, que até natural aqui, ela adentra sobre a palavra gerar, que no caso, que rumina, né? Que Rashi ele comenta assim, que é possível que a palavra provenha da raiz nagar, que significa arrastar um fluxo, como um versículo, como as águas correntes, ou seja, porque ela fica ali entre o seu estômago e a sua boca, ele fica trazendo aquele alimento e ele fica ali sempre fazendo aquele processo digestivo, tá? Uma vez que a comida é regurgitada, flui de volta para a boca. Onkelos, que traduziu a Torá para o aramaico, ele chama a palavra de grade pishra, que é dissolvido, uma vez que através do regurgito a comida é dissolvida e amolece. Então, esse é um processo ruminante, tá bom? No entanto, entre os animais de casco fendidos, estes são os que vocês não podem comer. Aqui, a Torá ela dá dois sinais. Tudo que é kasher, na questão da alimentação, tá? Porque o termo kosher, kasher, não é só em alimento, tá? Ao judeu não é permitido vestir dois tipos de linho na roupa. Você não pode colocar linho e lã junto na mesma roupa. Ou seja, não é, o Mauri tá com paletó que é feito de lã, ou a camisa que é de lã e o paletó que é de linho. Não, não é essa. A questão é, os dois não pode ser feito, a roupa feita com os dois translaçados ao mesmo tempo, tá? Ou seja, uma roupa kosher e uma roupa que não é kosher. É permitido e não é permitido, tá? Então, a questão de kosher, kasher, ela se expande além da questão de alimentação. Ela tem muita coisa. Emprego que é kosher, tem emprego que não é kosher, tá? Emprego que você vai ter que mentir, enganar, não é um emprego kosher. Então, a palavra kosher, ela adentra muito, muito profundo.
Se você pegar um rolo de Torá, por exemplo, se a letra tiver apagada, a letra tiver dividida, a letra tiver grudada com outra, o rolo de Torá já não é mais kosher, já não é mais permitido, tá? Então esse assunto é um assunto muito profundo em relação à questão de kasher, tá? Então ele começa a dar uma lista aqui de animais que tem só um sinal, tá? Que no caso aqui ele fala, o camelo será impuro para vocês, embora ele rumine, uma vez que ele não tem o casco completamente fendido, né? O iracoide será impuro para vocês, embora ele rumine, uma vez que ele não tem o casco completamente fendido. A lebre será impura para vocês, embora ela rumine, uma vez que ela não tem o casco completamente fendido. O porco será impuro para vocês, pois embora ele tenha já o casco fendido, ele não rumina, tá? Aí Deus fala aqui. Então essa lista de animais são animais que só tem um sinal. Tudo que é kosher aqui tem que ter dois sinais. Esses animais eles só têm um sinal. A maioria que eles ruminam, porém não tem o casco fendido. O porco é o único que ele tem um casco fendido, só que ele não rumina, tá? Deus fala assim no versículo 8, né? Não comam da carne deles. Suas carcaças não devem ser tocadas, uma vez que eles são impuros para vocês. Isto é o que vocês podem comer de tudo que vive na água. Agora entra a seção dos animais que vivem na água, que podem ser. Vive na água, nos mares, rio, contanto que tenham barbatanas e escamas. Mais dois sinais. Tem que ter dois sinais. A barbatana, que é aquilo que faz o peixe se mover, tá? E as escamas são aquelas que parecem um tipo de armadura no peixe, tá? As escamas. Então, esses são mais dois sinais aqui. Os animais que estão no mar que só podem ser comidos, tá bom? Toda criatura do mar que tiver barbatana e escamas, sejam eles pequenos, répteis aquáticos, outras criaturas aquáticas, nos casos maiores, será uma abominação para vocês, tá? Desculpa, que não tenham barbatanas e escamas. Sejam eles pequenos, répteis aquáticos, outras criaturas maiores, se eles não tiverem, serão uma abominação para vocês. Eles serão abomináveis para vocês, vocês não podem comer da sua carne, suas carcaças devem ser abomináveis. Toda criatura sem barbatana e escama na água deve ser abominada para vocês. Então esquece camarão, tá? Esquece lagosta, esquece ostra e por aí vai, tá bom? Agora entra na questão das aves. Essas são as aves que vocês devem abominar. Elas não devem ser comidas porque são abominações. O abutre, grifim, o acifrague, a águia do mar, o milhafrê, o abutre, conforme sua espécie, toda a família do corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, todo a família do gavião, o falcão, o corvo marinho, o ibis, o cisne, o pelicano, a pegar, a cegonha, a família da garça, a polpa e o morcego. Todos os insetos voadores, agora estamos na questão dos insetos. Todos os insetos voadores que usam 4 pernas para andar serão abominação para vocês, tá? Aqui né, ele vai entrar na questão que os insetos voadores que andam em 4 pernas que vocês podem comer são aqueles que possuem os joelhos estendidos. Aí dá o exemplo do gafanhoto, né? Que o gafanhoto você pode ver que ele tem aquele joelho bem estendido acima do próprio corpo para poder dar salto, tá? Para saltarem sobre o solo, como o próprio versículo já diz aqui. Dentro dessas categorias, vocês podem comer o membro da família dos gafanhotos que são vermelho, da família do gafanhoto amarelo, do gafanhoto manchado de cinza e da família do gafanhoto branco. Todos os outros insetos voadores com 4 pernas são uma abominação para vocês, tá? Pernilongo, sei lá, abelha e por aí vai, né? A borboleta. Através dos seguintes animais vocês tornar-se-ão ritualmente impuros. Aqui já entra a questão da impureza, tá? Eu vou ler para vocês, para nós analisarmos aqui. Todo aquele que tocar em suas carcaças, tá? Não é questão de alimento, é você tornar-se impuro ritualmente por tocar na carniça, na carcaça dos animais. Ficará impuro até o escurecer. Então tem um período. Quer dizer que o quê? Se você, por mais que você se banhe no mikvah na parte da manhã, que era um banho ritual para você limpar-se da pureza, você ainda ficará no estado de pureza até o anoitecer, o escurecer. Aquele que carregar suas carcaças, ele deverá emergir as suas roupas, né, e permanecerá impuro até a noite. Ou seja, não é só você, é a sua roupa também, tá? Todo animal que possui cascos fendidos, né, cascos genuínos, mas não fendidos, e não ruminam, é impuro para vocês. Agora aqui Deus já traz totalmente o negativo.
Lá ele traz o positivo, que tem que ter os cascos fendidos, e ruminar, que ele já traz o negativo, tá? O preceito negativo da questão dos animais. E qualquer um que tocar, tornar-se impuro. Entre todo animal que caminha sobre as plantas dos pés, entre os animais quadrúpedes serão impuros para vocês. E aquele que tocar sua carcaça ficará impuro até escurecer. Dois aqui ensinamentos de Deus. Em relação à alimentação, tá? Em relação, por mais que esse animal, muitas das vezes, ele é puro, tá? Ah, você tem aí um animal que é puro, porque ele tem um casco fendido e ele rumina. Você não pode tocar na sua carcaça. Você fica impuro de todo jeito, tá bom? Aquele que carregar a carcaça dele deverá emergir sua roupa e permanecer impuro até escurecer. Eles são impuros a vocês. Esses são animais que proliferam e rastejam sobre a terra e que são impuros para vocês. A doninha, o rato, agora a gente aqui tem aqueles animais peçonhentos, rastejantes, sabe? Como ele vem dizendo aqui, ratos, a doninha, o furão, aí o ouriço, o camaleão, o lagartixo, o caracol, a topeira. Todos esses são animais que são impuros para vocês. Quem quer que toque neles, quando estiverem mortos, permanecerá impuro até o escurecer. Tá? Se alguma dessas criaturas mortas cair sobre alguma coisa, tal como recipiente de madeiras, roupa, objetos de couro, sacos ou qualquer outro artigo com o qual se faça trabalho, então ele deve ser mergulhado em um mikve, permanecerá impuro até o escurecer e depois tornar-se impuro. Então, qualquer tipo de objeto, seja roupa ou um utensílio, né, como ele diz aqui, um utensílio de madeira, se cair qualquer desses animais que são impuros, impurifica, você pode banhá-lo, limpá-lo no mikvah e ele tornar-se puro somente a partir depois do escurecer. A mesma regra se aplica ao corpo do ser humano, às roupas em geral. E aqui termina o nosso versículo, aqui termina a nossa porção dessa parte da Paraxá, tá bom? Mas amigos, eu quero me focar com vocês aqui num princípio interessante que nós vimos bem aqui no começo, tá? Nós não nos estendemos demais sobre esse assunto, que é justamente a questão de você se tornar impuro, tá? Dentro da questão da alimentação e dentro da questão do toque na carcaça. Amigo, existe duas linhas aqui de pensamento entre vários comentaristas, rabinos e mestres aqui da Torá, sobre o que quer dizer esse tipo de alimentos, esse tipo de animais aqui, tá? Ramban, que é o Rabi Moshe Ben Maimon e o Narmanides, eles são enfáticos em dizer que realmente essa lista aqui de animais que Deus passa, que nós não devemos comer e que podemos comer, afeta o ser humano fisicamente, tá? Isso é a opinião de Ramban e Narmanides. Segundo eles, afeta o quê? Afeta a sua personalidade porque você está ingerindo sangue de animais que têm uma determinada característica. Você pode ver comigo aqui que a maioria desses animais que são proibidos de comer, eles são animais predadores. Leão, tigre, são animais realmente que são predadores. Então, o Ramban e Narmanides, eles trazem justamente que eles possam influenciar a sua personalidade, tá? Dentro daquele conceito que a própria Torá fala aqui para a gente não se tornar abomináveis perante Deus. Já outros comentaristas, como o Kliat Yakar, ele já comenta que não, que na verdade isso tem afeta você no nível espiritual, tá? Que seria justamente afetar a sua alma. Por isso Deus fala assim: não vos fazei as vossas almas abomináveis para Deus, tá? Amigos, essa parte da questão espiritual, ela é muito profunda e elevada, tá bom? Não tem como nós adentrarmos aqui sem levar muito tempo para explicar. Mas seria que como a alma do animal, né, como diz a Torá, está no sangue, você adquirindo aquilo, por mais que você não coma o sangue, aquilo que entra dentro do seu corpo vai afetar você espiritualmente, vai afetar, vai deixar a sua alma impura, né? O próprio versículo ele diz isso, né? Se tornar impuro perante Deus, tá? Então são duas linhas interessantes de pensamento. Eu quero pegar aqui com vocês a visão da Hassidut sobre
esses dois sinais, tá? Para nós fecharmos aqui. A Hassidut, ela explica assim. Eu vou pegar a minha outra Torá e nós vamos ler aqui só para nós nos aprofundarmos aqui, tá? A Hassidut, ela é a parte mais profunda da Torá, tá bom? E ela nos aprofunda naquilo que nós não conseguimos muitas das vezes ver, tá? E isso que eu vou ler para vocês aqui, tá? Ela tá baseado lá no Hashirot, na 5.751 ano, da página a página 159, tá bom? Vamos entender aqui esses dois processos de sinais que Deus dá. A questão do casco fendido e a questão do animal ser ruminante. Como que se aplica hoje na nossa vida essa ideia, tá? Diz assim, ó. Para servir a Deus, certamente, nós precisamos treinar nosso impulso naturalmente animalesco, tá? Que é a parte animal da nossa Neshama. A alma animal, tá? A transpor suas limitações naturais. Isso envolve duas fases. A, que é os cascos fendidos, como nós comentamos, que são os dois sinais. O casco ele é fendido. É efetivamente um casco duplo. Isto nos ensina que as nossas ações no serviço a Deus, representadas pelo pé, tá? O caso que impulsiona a pessoa à ação, ou seja, o nosso pé é aquele que nos faz andar, aquele que nos faz dar a ação de algo, tá? Deve ser reconhecidamente dobrado. Ou seja, quando nós estamos envolvidos em qualquer assunto sagrado, deve ficar claro para o observador que, em adição às nossas ações atuais, nós já estamos nos preparando também para uma realização mais elevada e sagrada. A questão aqui que ele está comentando é que justamente a questão de ser dupla, o casco fendido, que é aquilo que nos determina a nossa ação, deve ser um assunto muito profundo para você, tipo assim, tomar um cuidado redobrado, tá? Né? Como ele diz assim, deve ser um reconhecimento dobrado, que quando nós envolvemos em qualquer assunto sagrado, deve ficar claro para o observador que, em adição às nossas ações atuais, nós já estamos preparando também para uma realização mais elevada, ou seja, o primeiro passo e o segundo, que você está dando para uma elevação mais elevada ainda. Isso seria o profundo aqui da Hassidut em relação ao casco fendido. Sobre a questão do ruminante, ele diz assim: também é um processo de duplicação, pela qual a comida é digerida uma segunda vez. Isto nos ensina que, quando se trata do refinamento pessoal e espiritual, representado aqui pela digestação, que acontece, né, dentro dali do animal, nós não deveríamos ficar satisfeitos com uma primeira, ou seja, simplesmente a etapa de refinamento, mas sim deveríamos elevar nossa sensibilidade espiritual à altura mais elevada. Ou seja, como o animal ele faz ali um passo duplicado para fazer a sua gestação daquele alimento, nós também devemos tomar isso como ensinamento, que nós não devemos ficar satisfeitos simplesmente com o primeiro passo, mas nós devemos continuar mastigando, tentando saborear, nos aprofundar sobre as questões da Torá e do conhecimento de Deus, tá? Aí ele vem aqui e faz o exemplo do porco. Por quê? Porque o porco ele só tem só um sinal de caché, porém ele não rumina, que é o quê? O casco fendido. E ele não rumina. De acordo com a analogia anterior, isto representa uma pessoa que tem muitas boas ações. Ela rumina, ela está sempre ali procurando, né, estudar, se levar. Mas falta um certo grau de refinamento espiritual interno, que no caso seria o casco fendido, para ela dar ação àquilo, né, e multiplicar aquela ação. Não obstante, como a ação é o principal, como eu digo aqui, o problema mais sutil da pessoa pode ser retificado colocando-a em um ambiente mais refinado, tá? Assim, como diz, aí para nós terminar aqui, diz que assim o porco ele vai se tornar um animal kasher na era messiânica, quando o clima espiritual do mundo será enaltecido e assim seus sinais básicos externos estarão em ordem. Então, meus amigos, para nós justamente entendermos aqui, nós encerramos toda essa questão da comida kasher, ela tem uma influência. Por mais que ela esteja caracterizada dentro das leis de Ruká,
que é aquelas leis que não têm basicamente um sentido lógico, porque você não vê realmente lógica nesses animais que podem e não podem comer, tá? E como eu falei, existem inúmeros comentários, uns dizem que fazem mal à saúde, outros já dizem que não é justamente essa questão, então existe N comentários sobre isso, mas ela está caracterizada dentro do processo ali das leis de Ruka, que são as leis que nós não temos entendimento racional sobre o porquê que Deus nos pediu, nós simplesmente fazemos, tá? Mas um pouquinho aqui de Hassidut nós conseguimos ver qual que é a influência disso em nossa vida, o que que isso nos representa, tá? Então, de uma certa forma, quando Deus pediu isso, ele tinha algo, né? Sempre teve algo em mente que aquilo nos influencia, tá? Existe um ditado para nós aqui que diz assim que você é o que você come, tá? Se não, para nós nos é permitido algum tipo de alimento e outros não, né? Então, isso quer dizer que realmente há uma influência positiva e influência negativa. Senão, Deus não teria dado essas ordens, tá? Essas leis sobre esse tipo de animais. Então, meus amigos, só para nós encerrarmos, deixarmos bem claro que essa lei de Deus, essa dieta de Deus em relação à alimentação, ela tem uma influência, sim, muito profunda no ser humano. Eu estou pensando se eu deveria ou não comentar sobre isso. Pare bem a análise comigo. O povo judeu, desde aquela época, eles não se alimentam desses animais que são proibidos, enquanto o mundo todo fazem e até tem aquelas iguarias, né? Infelizmente. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Observe o povo judeu hoje e observem todos os povos. Eles guardam esses mandamentos desde aquele tempo, tá? E como eles são influenciados hoje. Como eles são base de influência para tudo que é bom no mundo. Ontem eu estava vendo um vídeo de um rabino e ele comenta justamente isso. Presta atenção, como é que pode um povo que constitui 0,002% da humanidade terem entre os prêmios Nobel, que são aquele prêmio que são prêmios que fazem benefício a toda a humanidade. O prêmio Nobel é tudo aquele que ajuda a humanidade, né? Ser constituído 20% de judeus. De 100%, 20% são de judeus, sendo que o judeu é 0,02% da humanidade. É o menor povo que tem. Como eles podem ser tão grandes ganhadores de prêmio Nobel dentro da área da ciência, dentro da área da saúde, tá? Da área da cultura? Será que tudo isso que Deus não passou para eles não influencia nas suas atitudes? Pare você, meu amigo, e reflita, tá? Sobre essa questão. Algo totalmente improvável matematicamente, que um povo menor, a minoria, ele faça parte na maioria das ações que são benéficas à humanidade. Isso é totalmente contra a lógica da matemática. Você sabe muito bem disso. Não tem como. Normalmente, vamos pegar o Brasil, por exemplo, nosso país aqui, bilhões aí de pessoas, milhões de pessoas, e nós não temos praticamente ninguém ganhador de prêmio Nobel. Agora, um povo que não consegue encher São Paulo são 20% de ganhadores de prêmio Nobel. Isso eu estou falando só de prêmio Nobel, não estou falando nem todo o restante da questão da humanidade. Então, tudo que Deus pede na Torá, muito bem em relação aqui ao Kosh, a Kasher, tem uma influência, sim, no seu comportamento, tem uma influência, sim, na sua personalidade. Tá? Embora eu e você, com os olhos humanos, não conseguimos entender, Deus ele entende. Se ele pede, é porque ele está vendo algo que eu e você não conseguimos ver. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que chegaram até o final desse vídeo. Se você é novo no canal, mais uma vez eu peço para você se inscreva, deixe um like, compartilhe se esse conteúdo é relevante para você, tá? E daqui a pouco vamos para a última porção, tá? Da nossa porção aqui, da última parte da nossa porção da Paraxá da semana, tá bom? Meus amigos, agradecer vocês, como eu sempre digo aqui, sexta-feira é corrido, todo o processo para Shabbat, tá bom? Então vamos nos despedir aqui
e que Mashiach, que antes do Shabat mesmo começar, Mashiach venha e traga redenção para todos nós, juntamente possamos encontrar lá em Jerusalém, estar presente com Mashiach e o Mashiach nos revelar algo, as coisas mais profundas ainda da Torá que nós não sabemos. Tá bom? Senão, estaremos aqui novamente no domingo para fazer a leitura da primeira porção da Paraxá da semana. Mas não esquecendo, nós temos ainda a última parte que eu ainda vou fazer aqui, tá? Da porção de Shemini. Toda Arabá, Lehitrot, ficam com Deus, Bekol, Tov, tudo de bom na vida de cada um, tá bom? Tchau, tchau.